1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 9, falando aqui sobre o dom de línguas, diz assim: Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha que interessante. A língua, quando você for falar em línguas, as palavras têm que ser compreensíveis. Existem muitas vozes no mundo, existem muitos tipos de língua. O russo, o chinês, o português, o alemão, o francês, muitos tipos de voz no mundo. Porém, nenhuma delas é aquele som sem sentido. Agora, se você chegar numa igreja pentecostal que diz que tem o dom de línguas e ele estiver emitindo sons sem sentidos, não estão de acordo com a Bíblia, não está de acordo com 1 Coríntios 14. Por mais que ele insista, você vai ver que não. A Bíblia diz que existem muitos tipos de voz no mundo, mas nenhum deles é sem sentido. Então, com a língua, se você tem que falar então palavras que sejam compreensíveis. Senão, como é que vai se entender o que está sendo dito? Veja só o verso 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, o sentido daquelas palavras, serei estrangeiro, você de uma outra nação, para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Aí até o texto começa assim: como é que eu vou dizer um amém se eu não sei nem o que ele está falando? É complicado, né? Os versículos 7 e 8, olha só o que eles dizem. E assim, é assim que instrumentos inanimados, quer dizer, um instrumento musical que não tem vida, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha só, se até um instrumento musical ele precisa ter um som que seja inteligível, né? Que seja distinto, que seja diferente, que dê para entender. Se eu pegar a flauta e fizer um barulho, quer dizer, que música que eu estou tocando? Não tem condições. Assim também é com a língua. Se eu chegar e começar, quer dizer, isso aí eu não estou falando língua estranha. Eu também não estou ofendendo ninguém. Apenas estou demonstrando o que o texto da Bíblia tá falando. Tem que ter um sentido, senão não tem como a pessoa acreditar que aquilo ali é uma língua de Deus, né? Se Deus está dando aqui, Paulo está aqui em Coríntios regulamentando o uso, para que nós não venhamos a fazer uso errado. Então anote sua Bíblia.